Olá, meus amigos, muita satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Diversas pessoas comentando, dizendo que os vídeos estão sendo de grande valia. Bom, é possível o pagamento antecipado nas contratações públicas? O que você acha? Te interessa esse assunto? Vem comigo. Eu sou o professor Gerry Cirqueira e você está no canal Licitar Legal. Muito bem, pessoal. Fizemos um vídeo, que vou deixar o link aqui na descrição, no qual eu explico para vocês qual é a ordem natural do pagamento da despesa pública. Nesse vídeo eu chamo a atenção para vocês sobre diversos aspectos. Eu explico que a despesa pública tem que percorrer 3 etapas, que é o empenho, a liquidação e o pagamento. Eu explico que num cenário bastante otimista, ao vender para o governo, você só vai receber pelo produto entregue ou pelo serviço prestado depois de diversas etapas da burocracia. Isso chega em média a 60 dias. Fácil, fácil. E aí, nesse vídeo, eu fecho fazendo algumas provocações para aqueles que acham que é possível vender para o governo sem estoque, sem caixa, sem planejamento financeiro, sem expertise, sem nada. É fácil demais, porque ouviu dizer por aí em outro canal que é muito bobo. Além disso, eu faço uma provocação. É possível o pagamento antecipado nas contratações públicas? Muito bem. Vou explicar aqui para vocês, então, essa sistemática. Pessoal, falar em pagamento antecipado é o mesmo que alterar a ordem natural da despesa pública. A ordem natural é aquela: empenho, ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento, liquidação, verificação de cumprimento das obrigações do que foi acordado com a empresa e pagamento. Transferência de numerário da conta única do Tesouro Nacional em âmbito federal para a conta informada pela empresa. No caso do pagamento antecipado, eu quero inverter essas duas ordens aqui. Primeiro eu quero pagar para depois receber o produto e liquidar a despesa. Veja, essa situação, pessoal, já foi tratada pelo Tribunal de Contas da União em alguns julgados. Segundo o Tribunal de Contas da União, ao interpretar o arcabouço legislativo sobre o assunto, ele chegou à seguinte conclusão: olha, a regra não é essa. O gestor não pode efetuar pagamento antecipado sob pena de correr o risco do calote. E a administração deve, então, neste contexto, ao avaliar o contexto legislativo, deve seguir a ordem natural da despesa pública. No entanto, o Tribunal de Contas da União chegou à conclusão de que isso era possível de forma excepcionalíssima e mediante algumas condições. Bom, o Tribunal, ao tratar dessas condições, colocou uma situação que tornava muito difícil, não vou dizer inviável, mas muito difícil o gestor se atrever em falar em pagamento antecipado. Geralmente, quando o gestor fala em pagamento antecipado, ele acaba incorrendo em transgressão disciplinar e vai ter problema depois com o órgão de controle. É melhor não se aventurar, se enveredar nessa seara. Professor, e quais foram essas condicionantes que o Tribunal de Contas da União colocou para se aceitar de forma excepcionalíssima o pagamento antecipado? Primeira coisa, disse o Tribunal de Contas da União, é possível o pagamento antecipado se houver previsão expressa no edital de licitação. A primeira condição era essa. A administração foi fazer uma licitação e na licitação colocou lá, do pagamento antecipado. E ela vai então criar as regras do pagamento antecipado. Bom, mas não basta só isso, segundo o Tribunal de Contas da União. Dizia ele, olha, além de ter que prever lá no instrumento convocatório, e essa previsão no instrumento convocatório, pessoal, é para dar tratamento isonômico a todos os interessados em contratar com o governo, tudo bem?
Porque do contrário, imagine, olha só, eu faço a licitação, não prevejo o pagamento antecipado, ganha uma empresa que eu por alguma razão tenho muita simpatia, e aí eu digo para ela, pode ficar tranquilo que eu vou te pagar antecipadamente. Não, não é isso. Primeira condição, segundo o TCU, tem que ter previsão lá no instrumento convocatório, lá no edital de licitação. Segunda condicionante, segundo o TCU, a administração tem que prever garantias que possam acautelar o erário no caso da empresa não cumprir o combinado depois de receber o pagamento antecipado. Olha que curiosidade. Então, por exemplo, como é que funcionavam essas garantias? A administração deveria disciplinar no edital, então, que para antecipar o pagamento, a empresa deveria, por exemplo, prestar uma fiança bancária, ou um seguro garantia, ou uma caução em dinheiro, de maneiras que, na eventualidade de a empresa não cumprir o combinado depois de receber o pagamento antecipado, a administração teria como reaver o prejuízo. Tudo bem? E por fim, a meu ver, a condicionante mais complexa e mais difícil de ser implementada, porque até então tudo bem, vocês concordam comigo? Bastava a administração, ao publicar a licitação, colocar a previsão do pagamento antecipado. Bastava a administração colocar lá as garantias a serem exigidas no caso de inadimplência por parte da empresa. Agora vem o terceiro ponto, que a meu ver, esse é muito complexo, muito difícil e tornava o pagamento antecipado uma missão da mais extrema dificuldade, da mais extrema complicação. Qual era? Tinha que ter um estudo técnico nos autos do processo, por parte da administração, demonstrando que antecipar o pagamento era mais vantajoso para a administração do que seguir a regra ordinária da despesa pública. Olha que coisa curiosa. E, pessoal, essa missão não é fácil. Ela teria cabimento em situações excepcionalíssimas, em que o mercado deixava claro, por exemplo, que a empresa, para adquirir determinado bem, que seria objeto de fornecimento para a administração, essa empresa deveria, por exemplo, adiantar dinheiro a determinado fabricante. Você quer ver um exemplo clássico? É o caso de elevadores. Então imagine, a administração contrata uma empresa para executar uma obra e nesta obra já faz parte da contratação que a empresa vai instalar um conjunto de elevadores. No nosso país, o mercado de elevadores é extremamente restrito. São poucas empresas, dá para contar nos dedos da mão. As empresas que fornecem elevadores, as empresas sérias. Então a empresa que ganhou a licitação chegava, por exemplo, para um fabricante de elevador, que não convém aqui citar o nome, e perguntava: fulano, eu preciso que você me forneça um elevador para eu instalar na obra da administração, objeto do contrato X. O fornecedor falava o seguinte, o fabricante dos elevadores: tudo bem, mas para isso você tem que me dar uma parcela do valor do elevador. Então, olha só, é uma regra de mercado. Qual mercado? Do mercado de elevadores, que esses fabricantes costumam exigir da empresa uma parcela do valor do elevador para que a empresa instale, fornece o elevador objeto do contrato, da obra. Perceberam isso? Só que não é fácil você colocar isso no papel. Não é fácil. Uma coisa é falar, outra coisa é você colocar isso no papel. Daí você ter uma situação que o Tribunal de Contas da União, de forma excepcional, aceitava, mas que tornava o pagamento antecipado praticamente uma missão impossível. Tudo bem? Então esse objeto, o pagamento antecipado, era tratado assim pelo Tribunal de Contas da União. Pois bem, em 6 de maio do ano corrente, melhor dizendo, no dia 7 de maio do ano corrente, foi publicada uma medida provisória. Número dessa medida provisória 961, em que o governo federal traz 3 novidades nas contratações públicas. Entre elas, a possibilidade do pagamento antecipado.
Lembrando que a medida provisória é o ato do presidente da República em que ele edita determinado ato normativo com força de lei, a partir da sua publicação está valendo, e ele submete então à apreciação do Congresso Nacional para verificar os pressupostos de relevância e urgência e, se entender que é o caso, promover alterações em seu texto, e se entender que não é o caso, simplesmente aprovar e devolver para o presidente da República. Isso é uma medida provisória a grosso modo. O presidente da República, então, por força desse permissivo constitucional, edita a medida provisória 961, que é publicado no Diário Oficial no dia 7 de maio, trazendo 3 novidades. Dessas 3 novidades, 2 são simplesmente maravilhosas. Eu acho que até demorou. Tudo bem? Vamos falar delas agora de uma forma bastante singela. Primeiro, essa medida provisória altera os limites para dispensa de licitação. Antes da medida provisória, o gestor poderia fazer contratação sem licitar por dispensa de licitação no limite de até R$ 33.000, se fosse obras e serviços de engenharia, e R$ 17.600 para as demais compras e demais serviços. Com essa medida provisória, esses limites são alterados para R$ 100.000, obras e serviços de engenharia, e R$ 17.600 as outras compras e serviços. Então, a primeira coisa que ele faz é alterar o limite da dispensa de licitação. Bom, isso é bastante interessante, bastante desejável, por quê? Primeiro, os limites de dispensa, pessoal, foram alterados não tem muito tempo, eles já tinham sido alterados, mas mesmo assim eles não estavam defasados. Para vocês terem uma ideia, a lei que disciplina as contratações públicas no âmbito das estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, já traz esses limites. Então as estatais já têm esses limites. Então isso não é grande novidade, não. Além disso, o projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que vai alterar a norma geral de licitações, também traz esses mesmos limites. Então aqui não tem nenhuma novidade, não. Tudo bem? Primeira coisa que traz é a alteração do limite de dispensa. A segunda coisa que a lei traz, que a lei altera, é a possibilidade de um gestor público utilizar o regime diferenciado de contratação para qualquer objeto. Olha que coisa curiosa. Explicando para vocês resumidamente o que é o regime diferenciado de contratação. Regime diferenciado de contratação, para alguns, é uma modalidade de licitação em que foi criada lá atrás pela Lei 12.462 de 2011, com o objetivo de acelerar as contratações de obras para os grandes eventos que iriam acontecer no nosso país. Em 2013, Copa das Confederações, 2014, Copa do Mundo, lembram disso? E mais adiante, 2016, os Jogos Olímpicos. Então foi criada uma modalidade de licitação mais ágil, mais célere, regime diferenciado de contratação. O curioso é que ela só poderia ser utilizada para alguns objetos específicos, inicialmente só para isso que eu falei para vocês, para acelerar as contratações das grandes obras que iriam albergar os eventos promovidos pelo Brasil lá em 2014, 2013, 2014, 2016. Depois foi ampliado para outras coisas, para obras do PAC, depois para algumas obras do SUS, enfim. Mas ele existe até hoje. Vem essa medida provisória e diz o seguinte, se vocês pegam lá a exposição de motivo, está lá. Nosso querido Paulo Guedes explicando, olha só, se eu não permitir a utilização do regime diferenciado de contratação para qualquer coisa, vai dificultar demais a vida do gestor, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia por causa do novo coronavírus. Se for utilizar a modalidade tradicional de contratação de obras, vai ter que ter aglomeração de pessoas, e isso as autoridades de saúde não permitem. Então, vamos utilizar o RDC, que o regime diferencial de contratação ele pode ser utilizado inclusive no ambiente virtual, como se fosse um pregão, e vai agilizar demais a vida do gestor. Além disso, pelas mesmas razões, ele falou, vamos ampliar o limite aqui da contratação, da dispensa, contratação sem licitar, da dispensa de licitação, 50 e 100 mil, conforme eu já expliquei. E aí vem a parte mais curiosa, na mesma medida provisória. Diz o seguinte, olha só, o TCU já aceita o pagamento antecipado em determinadas hipóteses. Vamos então institucionalizar isso na lei. A medida provisória então fala, é permitido agora o pagamento antecipado. Para tudo, professor. Ele coloca uma ressalva, ele diz o seguinte, não é possível o pagamento antecipado
nas contratações que envolvem cessão de mão de obra, alocação de mão de obra. Esse assunto, cessão de mão de obra, alocação de mão de obra, eu fiz um vídeo que eu vou deixar o link aqui para vocês, em que eu explico como funciona o pagamento para esse tipo de serviço. Tudo bem? Depois vocês dão uma olhadinha lá. É bastante curioso, bastante interessante. Então diz a medida provisória que o pagamento antecipado será permitido para tudo, exceto quando envolver mão de obra. Mas será permitido para tudo, observado algumas condicionantes, diz a medida provisória. Primeiro, tem que ter previsão no instrumento convocatório. Olha que legal, igualzinho o TCU. O TCU falou a mesma coisa. Ou, diz a medida provisória, no termo de adjudicação direta. Então aqui já tem uma novidade. A medida provisória aceita você falar em pagamento antecipado nas contratações diretas. Primeira curiosidade. Diz mais a medida provisória. Vamos admitir o pagamento antecipado sempre que ficar demonstrado uma economia considerável ao erário. Então, olha que legal, o gestor estaria autorizado a fazer pagamento antecipado se ficasse demonstrado que pagar antecipado era muito mais econômico. Qual o perigo disso? Eu morro de medo disso. Será que não é aquela velha história do tudo pela metade do dobro? Igual acontece na Black Friday? Vocês lembram disso? Tudo pela metade do dobro? Então é o seguinte, que nós somos muito habilidosos, né, e criativos. Ah, quer dizer que se eu falar que vou dar um desconto considerável para a administração, ela paga antecipado? Nossa, eu vi um vídeo do professor GR aqui que a administração demora demais para pagar. Então é o seguinte, o valor do meu produto é 50, eu vou dizer que é 100 para a administração. E vou dizer que se ela me pagar antecipado, eu dou um desconto para ela, faço por 50, que já era o preço natural. Olha que coisa curiosa, o medo que eu tenho disso. Pessoal, nós seremos auditados por pessoas altamente capacitadas. Não se iludam, eles não são bobos. Eles têm todo um aparato à disposição deles para verificar se o que a gente está falando é verdade. Não basta falar, não. Você tem que falar e tem que convencer o auditor. Então, será que esse considerável, esse sensível, esse significativo desconto que foi oferido na contratação para fazer o pagamento antecipado é verdadeiro? Eu tenho dúvidas. Tudo bem? Então, se demonstrasse uma considerável economia, autorizado estaria então o pagamento antecipado. Ou se ficasse demonstrado que o pagamento antecipado era condição indispensável para que o fornecedor ou prestador de serviço entregasse a coisa. Entenderam isso? Então é mais ou menos assim. Eu, gestor público, estou em época de pandemia e descobri que agora eu posso antecipar o pagamento. Eu chamo a empresa que jura de pé junto que o respirador que ela está me ofertando para combater lá a pandemia, quando o pessoal vai ser entubado, vai estar internado no meu hospital, eu preciso de respirador. A empresa diz para mim o seguinte, olha, o respirador é X. Esse X, eu nem me preocupo se ele é mais caro que o do outro ente federado, não estou preocupado com isso não. Eu estou em época de pandemia. E a empresa fala para mim o seguinte, só que tem um detalhe, senhor governador. O senhor precisa me antecipar o pagamento, senão não te entrego, não contrato com você. Ah, é? Então tá bom, pode antecipar o pagamento. Alguém se lembra dessa historinha que está acontecendo aí? Em determinado estado da federação? Não é isso que estão contando por aí? Tudo bem, objeto de investigação. Mas não é esse o objeto de investigação? Olha, primeiro, o preço pago foi muito maior que o preço de mercado. Segundo, você antecipou o pagamento e a empresa não entregou o que prometeu. Por que você antecipou o pagamento? Ela disse que era imprescindível? Olha, está sendo objeto de investigação. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Então, pessoal, a medida provisória 961 traz a possibilidade do pagamento antecipado nessas condições que eu coloquei para vocês. Tem que prever no edital de licitação ou no termo de adjudicação direta e ficar demonstrado que houve considerável economia de recursos públicos ou que o pagamento antecipado era condição indispensável para a contratação daquele objeto. Meu posicionamento sobre o caso. Muita calma nessa hora. Gestor, tenha muita cautela, sob pena de você ter que responder depois perante o órgão de controle. Ninguém é bobo,
eu sou muito mais de dizer o seguinte: fique na regra tradicional do pagamento da despesa pública. É muito mais seguro, é muito mais confortável. Alguns pontos interessantes. Professor, essas regras da medida provisória 961 foram criadas por quê? Porque nós estamos vivendo um estado de calamidade pública decretado pelo nosso Congresso Nacional, por essa razão. E isso tem a ver com a pandemia que estamos vivendo do novo coronavírus. Ah, professor, então essas regras da medida provisória, o que o senhor falou, alteração dos limites de dispensa para 100 e 50 mil, utilização do RDC para qualquer coisa, ou o pagamento antecipado, essas coisas só servem para aquisições para as contratações de combate à pandemia, não é isso, professor? Não, a medida provisória não diz isso. Eu poderia me valer dessa medida provisória, dos preceitos dessa medida provisória, para a contratação de outros objetos que não tenha correlação com o combate à pandemia. Olha que curioso isso. Nossa, mas que coisa esquisita. Também acho, bastante esquisito. Bom, e até quando eu poderia me valer dos preceitos dessa medida provisória? Até a data limite do estado de calamidade pública, que vai até 31 de dezembro do ano corrente. Tudo bem? Então, em síntese, é permitido o pagamento antecipado? Segundo essa medida provisória, sim, nessas condições. Só que eu tenho que contar uma historinha para vocês para a gente fechar o assunto de hoje. Essa medida provisória ela foi editada, como eu falei, no início de maio, e agora no dia 3 de setembro, ela estava perdendo a sua validade quando o Senado Federal apreciou seus termos e encaminhou para a sanção ou veto do presidente da República. Na Câmara dos Deputados, essa medida provisória sofreu diversas alterações em seu conteúdo, sobretudo no aspecto relacionado ao pagamento antecipado. Então, tudo indica que o pagamento antecipado, como foi previsto na medida provisória, não cola, não vai passar. Tudo bem que o presidente da República tem a prerrogativa agora de vetar determinados dispositivos que foram alterados no âmbito da Câmara dos Deputados. Mas também o Congresso Nacional tem a prerrogativa, em última palavra, de derrubar esse veto. Tudo bem? Então, em momento oportuno, essa medida provisória, então, sofreu diversas alterações e está com o presidente da República para sanção do que foi alterado ou para veto, ok? Então depois, em momento oportuno, quando o presidente então bater o martelo e a lei for devidamente publicada, eu vou fazer um novo vídeo explicando para vocês como funciona, como fica a situação do pagamento antecipado, ok? Com base na medida provisória nós temos isso. Professor, qual é a sua recomendação? Eu devo utilizar o pagamento antecipado então? Olha, eu morro de medo de utilizar o pagamento antecipado. Tá? Eu sou assessor jurídico, emito parecer opinativo que vai subsidiar o gestor para tomar decisão. Para autorizar pagamento antecipado tem que ter uma fundamentação muito robusta e é difícil você ter essa fundamentação robusta nesses termos. Tá bom? Bom, é isso. Gostou do assunto? Esse assunto contribuiu com o seu dia a dia? Você, servidor público? Você, empresário? Se sim, já sabe. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal para você receber em primeira mão os vídeos que iremos publicar e siga-nos nas outras redes sociais. Tá ok? Forte abraço. Obrigado por mais